A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Início do capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, ó hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, iniciamos, portanto, o capítulo 7 de São Marcos. A gente pode aqui dizer que é um longo capítulo, né? Que entram muitas questões, inclusive aqui a gente está numa primeira, que é uma discussão sobre as tradições farisaicas, que conforme a nota da Bíblia de Jerusalém, trata do chamado dos pagãos à salvação. Então é um capítulo que vem tratar deste assunto, não é? Que Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E a tradição dos antigos inclui estes preceitos e costumes que os rabinos haviam acrescentado à lei de Moisés, pretendendo que tivesse vindo do grande legislador por via oral. Já pensou? E eles até, por exemplo, Jesus cita aquele mandamento de honrar seu pai e sua mãe, não é? Ainda continua, viu? Não desapareceu não, esse mandamento. A gente às vezes pensa que se acabou, mas não. Agora, os doutores da lei, os fariseus, eles procuraram modificar, dar um outro sentido. Então, o que é que eles fizeram? Conforme está aqui no comentário, eles mudaram essa palavra corban. É uma palavra aramaica que significa oferta. E essa oferta é feita especialmente a Deus, não é? Então, em vez de você ajudar seu pai e sua mãe, bastava que você agora fizesse
a oferta a Deus, que pronto, estava resolvida a questão. Quando Jesus reclama aqui, né, de duas coisas. Primeiro, que Jesus declara que não há alimentos impuros, mas sim intenções e ações. Essas coisas aí é que faz o homem ser impuro. E o objetivo é mostrar para nós cristãos, esse evangelho, que nós devemos nos preocupar unicamente com a nossa consciência, porque dela nascem os vícios e as más intenções. Então veja como o evangelho aqui é bem claro, ele mostra que nós devemos nos guiar por este caminho do evangelho e não pelo caminho de certas leis que são invenções humanas, não é para atender certas comodidades ou interesses pessoais ou de grupos. Isso é uma questão que deve ser discutida muito entre nós. Portanto, fiquemos com essa mensagem do evangelho de hoje e agora rezemos a oração, não é, de Nossa Senhora, que hoje é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Digamos: ó Deus de misericórdia, vinde em auxílio da nossa fragilidade e concedei-nos o ressurgir de nossos pecados, ajudados pela intercessão da Santa Mãe de Deus, cuja memória hoje celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.